Olá, amigos do Ibirajara. Mais uma vez fomos convidados para estudar com vocês o Livro dos Espíritos. E uma das coisas que eu mais adoro fazer é estudar a doutrina espírita. E vamos compartilhar esses conhecimentos, essas pesquisas que nós realizamos, com a ajuda do nosso querido codificador, que nos traz hoje um assunto bem pertinente, relacionado ao capítulo 7, perdão, 8, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ainda falando da emancipação da alma. E vocês que estudam de maneira regular, né, linear, o Livro dos Espíritos, devem lembrar que há pouco tempo foi estudado o sono, o sonho. E o estudo de hoje é quase que uma continuação desse item, para vocês verem a importância desse capítulo, que se abre num leque de sugestões, de reflexões, e que hoje nós daremos continuidade. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, como sempre eu faço. Aqui está. Muito bem, otimizando aqui o nosso slide. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Repito, isso está tudo direcionado ao estudo da emancipação da alma. Então, já que vocês já adentraram a esse capítulo, mas sempre lembrando daqueles que tiveram dificuldade nas últimas semanas de estar presente no estudo sistematizado aqui do Ibirajara, vamos fazer algumas recordações importantes, como, por exemplo, o sono, a diferença entre o sono e o sonho. Desculpe aí porque o desenho que eu coloquei deve estar atrás da minha imagem, né? Mas é o desenho que mostra para todos nós o momento em que o sono ocorre, em que nós saímos do corpo ligado por esse cordão de prata que está aqui representado. Eu não sei se está totalmente coberto pela, pela minha imagem aqui do meu computador. Mas o sono ocorre quando a alma ou o espírito se desdobra ou sai do corpo físico, como eu gostaria de mostrar nessa imagem. Já o sonho, ele constitui lembranças mais ou menos nítidas de fatos ocorridos durante o próprio sono ou em período em que o espírito frequentemente entra em contato com outros seres. Pode ser em épocas anteriores ou até num passado recente. Então, há uma diferença entre o sono e o sonho. E eu acho que esse conceito que Kardec nos traz aqui, ele mostra espetacularmente a diferença entre uma coisa e outra, para não deixar dúvidas. Qualquer dúvida, voltem lá para o início do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, na questão 400, vai começar a discorrer sobre o sono e os sonhos, ok? É apenas uma introdução ao nosso estudo de hoje. Bom, vamos começar pela questão 413. A questão 413, ela é bem objetiva. Quase sempre as perguntas de Kardec são, né? Pela metodologia que ele nos ofertou, tem que ser assim, né? Então ele pergunta: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? E o amigo espiritual responde da seguinte maneira: no estado de emancipação, quando a gente sai do corpo somático, né, onde prima a vida da alma, né, ou seja, onde o espírito está totalmente liberto
do corpo material, preso apenas por aquele laço, né, chamado cordão fluídico, cordão de prata. Ele diz aqui: contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, quando eu durmo, quando eu vou viajar ao plano maior, ao plano espiritual, na erraticidade, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, eu continuo sendo essa minha personagem de hoje, Marco Júlia. Vou continuar a ser lá na erraticidade. E vou poder rever amigos, ouvir com atenção as recomendações do meu mentor, do meu amigo espiritual, do meu anjo protetor, como alguns chamam, o anjo guardião, para que ao retornar, mesmo não lembrando quase tudo que se vai falar, mas fique introjetado na memória do espírito uma nova conduta, um aviso que devemos mudar a nossa maneira de ser, de tratar as pessoas, de se conduzir na vida. E é necessário mesmo o sono para que possamos ter não só esse tipo de interação com a vida espiritual, mas também para dar possibilidade ao corpo somático de ter uma saúde melhor. Quem dorme bem tem uma vida boa, equilibrada, com menos doenças. Aquele que sabe se cuidar no dia a dia e tem pelo menos 6 horas de sono, tem uma vida regrada, onde a saúde se faz presente. E se nós não dormíssemos, o que iria acontecer? Veja bem, antigamente, para você ir no fundo dos oceanos, a gente usava um equipamento pesado, chamado escafandro, capacetes enormes, roupas pesadas. Os amigos espirituais dizem que quando a gente dorme, a gente faz quase a mesma coisa. A gente aqui na Terra está vivendo assim, dentro de um escafandro, porque o corpo somático faz com que a gente fique limitado, até mesmo nos nossos sentidos. Aqui na Terra nós só temos 5 sentidos, e a gente estudando os livros de André Luiz, né, as mensagens dos amigos espirituais pelo Chico, a gente sabe que na erraticidade os sentidos são potencializados, não apenas limitados em 5. Então é preciso que à noite a gente vá, como se estivesse no escafandro, subir até a superfície, respirar ar puro para depois descer de novo. É mais ou menos assim a necessidade do sono. Mas eu sou o mesmo. Com escafandro ou sem escafandro, eu sou o mesmo. E é isso que o Espírito de Verdade deseja nos mostrar. Independente se a gente está adormecido, né, permitindo que a gente, através do sono, chegue, né, a uma pseudo-liberdade do nosso espírito, a erraticidade, continuo sendo o Marco Júlia. Isso não vai mudar absolutamente nada. E Kardec, então, faz a questão 414. Podem 2 pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Pessoal, é o que mais acontece conosco, né? Pessoas que nós temos um carinho muito grande, um pequeno grau de preocupação, que trabalham conosco, seja na casa espírita, no ambiente de trabalho, a gente vai se visitar. E digo mais, no ambiente da casa espírita, muitas vezes nos encontramos durante a madrugada para trabalhar. Muitas vezes a gente se encontra na casa espírita para estudar e para trabalhar. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E a espiritualidade amiga responde da seguinte maneira: certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país,
É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. São amigos de outras épocas, de outras temporadas, de outras encarnações. Quantas dezenas, centenas de encarnações nós já tivemos? E temos esses amigos fiéis que, no momento, não estão conosco aqui no Brasil, mas estão sempre atentos ao nosso caminhar, à nossa evolução. E se durante o sono eles puderem chegar até nós e dar uma dica legal para o nosso aprimoramento ético e moral, isso vai acontecer, pessoal. Por que não, né? Então, mesmo que você não lembre, né, vocês estiveram em sintonia com esses espíritos amigos. Agora, uma dica: se você quer ter bons sonhos, com bons amigos, cuidado com a leitura antes de dormir. Cuidado com as discussões tolas e bobas que acontecem dentro do nosso lar antes de dormir. Cuidado com os filmes que você vê. Cuidado com as noitadas, né, repletas de álcool, fumo, porque chega direto para casa, vai dormir. E quem é que está lá do outro lado esperando para continuar aquela noite maravilhosa, entre aspas? O amiguinho que foi parceiro daquela noite infeliz que você vivenciou. Então procure sempre, em boa sintonia, uma página evangélica, uma leitura edificante, o Evangelho de Jesus, uma prece, para que você possa estar cercado de bons amigos espirituais no momento em que você parte para a erraticidade durante o sono. Tá dado a dica aí, viu, pessoal? 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidarmos? Quer dizer, para a gente nada importa, não tenho nenhum interesse em adentrar nesse assunto, eu não acredito nisso. Bom, o que é que eles respondem? De ordinário, ao despertar, guardais a intuição desse fato. Apenas vai ter um lembrete, vamos dizer assim, puxa vida, eu tive um sono ou tive um pesadelo, de acordo com quem te recebeu do outro lado, né? Do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente. Uma intuição, sem que possais explicar como vos acudiram. Você não é estudioso da doutrina e de nenhuma outra doutrina esotérica, espiritualista, você não vai ter a mínima ideia do que aconteceu com você e que o teu espírito continua acordado enquanto o corpo está descansando. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, conforme a gente vai estudando e pesquisando, a gente vê que é muito comum, mais do que a gente imagina, essa nossa participação, esse nosso diálogo, essas confabulações no mundo espiritual. E chega, muitas vezes, até para quem adota, quem gosta, quem aprecia a doutrina espírita, sabe que isso chega assim como uma intuição. Às vezes, não é preciso ter um sono pesado, longo, não. Às vezes você está com uma questão a ser resolvida, um problema, até escolar, né? Um quebra-cabeça desafiador. Você assim tira um cochilo de 5 minutos. Quando desperta, a ideia chega. Nunca passou isso com vocês, pessoal? Nunca aconteceu isso com vocês? Um pequeno cochilo e você desperta já resolvendo aquele problema que antes era insolúvel. E você, puxa vida, como é que eu não tinha pensado nisso? O amigo espiritual aproveitou que você estava aparentemente torpe lá, meio fora do corpo, e deu a dica. E na sua memória espiritual foi registrada a informação. A questão 416 é muito interessante, porque ela remete à vontade. A base dessa pergunta está à vontade.
Então Kardec pergunta assim: pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir e dizer assim: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, com cicrano, quero falar-lhe para dizer isto. Será que isso é possível? Eu posso premeditadamente marcar um encontro espiritual com algum companheiro, com algum amigo, com algum inimigo? Eu posso fazer isso? E o Espírito de Verdade responde o seguinte: o que se dá é o seguinte: adormecendo, o homem, seu espírito desperta e muitas vezes, nada disposto, se mostra fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, né, o que ele quer dizer é o seguinte: na erraticidade, muitas vezes, aquilo que você planejou como um ser dentro do corpo material, às vezes não é tão importante assim, não é necessário. E com relação aos homens já bastante elevados espiritualmente, isso ocorre constantemente. O que você vive aqui na Terra não é aquilo que você vai perceber no mundo espiritual. A sua chegada à erraticidade será marcada de grandes conquistas, novos valores serão introduzidos no seu âmago, né? Dicas importantes, né? Convivência com espíritos equilibrados para que você desperte mais tranquilo em relação a um problema que está passando. Às vezes o que você pensa aqui na Terra não é o que vai acontecer no mundo espiritual. No caso contrário, quando o espírito já não é muito elevado, ele diz aqui, no segundo parágrafo: os outros entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato dele o querer quando desperta. Vamos tentar, através de exemplos práticos, entender essa resposta que aparentemente está, assim, para muitos, um pouco conflituosa, né? Por exemplo, se eu vou dormir vendo um filme de terror e não me preparo adequadamente para o sono, quando o meu espírito sair do corpo, vai ter, como eu falei antes, um amiguinho lá do lado, dando o braço: ó, vem comigo. E você vai, então, excursionar por áreas deploráveis. E quando acordar, você vai se sentir cansado, com uma dor de cabeça, um mal-estar. Você vai dizer: puxa vida, parece que eu tive um pesadelo. E teve mesmo. Literalmente você teve um pesadelo, meu amigo. Porque você foi, devido às suas paixões inferiores, essas paixões que o escravizam, foi levado a lugares que a gente não pode nem falar aqui, de acordo com aquilo que te apetece e com a sua índole, no momento em que você estava para adormecer, não se policiando em relação à sua mentalização moral mais elevada. Então você vai lá para os abismos mesmo. E tudo o que gera excesso, né, produz coisas desagradáveis. O processo da obsessão vem da onde? Dos excessos de toda ordem, seja do álcool, da droga, do sexo, dos alimentos, tudo que a gente faz em excesso, a gente sabe que não faz sozinho. E quando a gente adormece, estaremos cercados desses amigos ou inimigos espirituais. No caso contrário, quando o espírito já é bastante elevado, né, ele vai estar em outras esferas, independente dos problemas, dos distúrbios do campo material, né, da sua ambientação reencarnatória.
Isso só depende da tua vontade, aonde você quer estar, como você deseja estar e a forma como você se prepara para se encontrar com algum amigo espiritual. Na a questão seguinte, a 417, a gente traz aqui uma questão bem interessante, que muitos já devem ter se perguntado. Podem espíritos encarnados, como a gente está agora, reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma, dizem os amigos espirituais. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, durante o sono, aquela turma que participa, como eu falei antes, da atividade da casa espírita, na evangelização, na mesa mediúnica, né, nos estudos sistematizados da casa, se reúnem até mesmo dentro da casa espírita para dar continuidade aos estudos. Quantas vezes vocês sonharam estar trabalhando dentro da casa espírita? Estar com um companheiro encarnado, esse que está trabalhando com você em qualquer campo, seja na área profissional, na área da casa espírita, no teu condomínio, aonde quer que esteja, fazendo alguma outra atividade. Ele está encarnado, mas isso não impede que durante o sono os laços de amizade sejam unidos, né? E ao despertar, como diz aqui, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Mas fica uma sensação de um trabalho realizado, acordamos bem dispostos quando nós fazemos alguma atividade durante o nosso sono. Veja como é importante a gente se preparar, como é importante a gente sintonizar lá a Rádio Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito, antes de dormir, ouvir a Rádio Rio de Janeiro, lá no fundo. E às vezes eu durmo ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, no meu celular. Eu durmo ouvindo a Rádio Rio de Janeiro e acordo ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E a gente participou daquele bate-papo, a gente estudou, né? É muito legal. E isso faz com que os inimigos espirituais se afastem, né? Alguns espíritos que gostariam de fazer brincadeiras, espíritos galhofeiros, eles chegam perto e esse cara é careta, né? Esse cara ora antes de dormir, lê o Evangelho, escuta palestras espíritas antes de dormir e vamos embora daqui. Esse cara não está com nada, não. Vamos procurar outros. E muitas vezes ele encontra outras pessoas que vivem de uma maneira adversa, infelizmente, né? Bom, esse desenho mostra muito bem isso que nós falamos, do como a gente adormece, né? Olha só, quando a gente adormece, a gente se desprende do corpo somático, aqui está o corpo físico na cama, e sempre por uma ligação desse laço invisível, a gente pode volitar e ir para qualquer lugar do espaço. E o slide seguinte, aqui, ó, a gravura seguinte mostra isso. Quando eu falo espaço, é espaço mesmo. Aí você pode ir para as cidades espirituais, pode viajar, passear com o seu amigo espiritual, né? Quer dizer, sempre ligado por esse laço chamado cordão de prata ou fio de prata. Quando esse cordão se rompe, aí a morte existe efetivamente. A morte só existe quando esse cordão é rompido. Então, durante o sono, estamos vivos, né? O nosso espírito se desprende e faz essa belíssima viagem que vocês estão vendo aí. A 418, a nossa última pergunta. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Resposta: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Acabamos de falar, a gente sai do corpo e se encontra com pessoas encarnadas e desencarnadas.
Se ele tiver encarnada, né, a gente vai ter a grande alegria de saber que ele ainda continua aqui na Terra conosco. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Ou seja, há sim a possibilidade, se for bom para você saber, se, como ele disse, se não tiver nenhuma prova aí envolvida, né? E há várias possibilidades para que isso seja impedido de acontecer, mas se for para o seu bem, para a sua alegria, para o seu prazer, isso pode acontecer realmente. E acontece, vez ou outra, você sonha com uma pessoa, puxa vida, há tanto tempo que eu não pensava naquela criatura, eu pensei nela hoje. Aí você vai atrás e vê que ela está bem, com saudade de você, e o bate-papo volta normalmente, né? Também há aquelas ideias de você, puxa vida, pensei no fulano de tal, e o telefone toca. Ou seja, já tinham combinado alguma coisa que naquele dia, no dia seguinte ou durante aquela semana, vocês iriam se encontrar pelo WhatsApp, pela rede social ou até pelo telefone, né? Isso é muito comum. E sempre pedindo ajuda a Miramês, né? Sempre pedindo ajuda a Miramês, eu vejo lá da filosofia espírita, nessa obra maravilhosa de Miramês, que ajuda a entender o Livro dos Espíritos, sempre em sintonia com Kardec, né? Alinhado com Kardec, Miramês nos diz assim, durante o sono, quase que resumindo tudo isso que nós falamos em 30 minutos, durante o sono o espírito se encontra mais ou menos livre, e é nesse momento que ele se encontra com quem tem mais simpatia espiritual, razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer-se, trata-se de sintonia com personalidade de outras vidas. Ou seja, você acha que não o conhece, mas são amigos e amigos mesmo de outras existências, morando possivelmente em países diferentes. É possível, como nós vimos aqui. O espírito livre da densidade da matéria vai onde quer que lhe seja permitido pelos benfeitores espirituais. Essa liberdade parcial é bênção de Deus para fortalecimento na alma, nas suas provações na carne. No entanto, necessário se faz que o espírito afira suas forças. Se pode ou não aderir a certos encontros, desde que eles não venham a prejudicá-lo na sua nova vida. Porém, outros encontros lhe fazem bem para o bom andamento das suas atividades no planeta. Então, é necessário, né, que esses encontros aconteçam, que a gente tenha essa participação consciente que nós estamos vivos, sim, estamos apenas adormecidos, mas que o nosso espírito não dorme. Está sempre atento e vigilante, seja aqui na Terra ou na erraticidade. E, para finalizar mesmo, eu fui lá no livro de Leon Denis, esse que está aí à esquerda, No Invisível. Fui lá na obra do nosso querido professor e filósofo Leon Denis, e ele diz assim, o homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não se conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências. Um mundo completo de ideias, de faculdade, de energias que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. O sono magnético é aquele que foi induzido, né, pelo que Mesmer tanto estudou no magnetismo animal. Bom, sendo assim, pessoal, só nos resta voltar ao Livro dos Espíritos, reler as perguntas de hoje, as perguntas anteriores, para que não fique nenhuma dúvida em relação
ao que nós compartilhamos aqui com vocês. Muita paz a todos, muito grato pelo convite de estar com vocês e eu até breve, como sempre. Muita paz, pessoal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.